Bom dia, pessoal! Vamos aqui falar sobre o filo cordata. Finalmente a gente vai encerrar essa nossa aula sobre os filos do reino animal. O filo cordata, ele é o filo onde nós, seres humanos, estamos inseridos, certo? Ele é o filo marcado pela presença da notocorda, certo? Também é conhecido por alguns como coluna vertebral, que é essa estrutura de ossos que permite que o animal possua sustentação e facilite no seu movimento, certo? Então, a novidade evolutiva desse filo cordata é a presença dessa notocorda, essa coluna vertebral que vai permitir a ele melhor sustentação e melhor movimentação. Você tem uma estrutura rígida no interior do seu corpo, então você é capaz de se movimentar e se manter, entre aspas, de pé, pois nem todos os animais dessa espécie estão em pé, mas você consegue se manter firme com o seu corpo bem protegido, você consegue se proteger de impactos por causa da presença dessa coluna vertebral. Em animais mais desenvolvidos, como nós, seres humanos, a coluna vertebral, inclusive, ela faz parte até do nosso próprio sistema nervoso. Ela ajuda com que a gente sinta os impulsos nervosos que são enviados do cérebro para o resto do corpo, permitindo que a gente consiga movimentar o nosso corpo através do comando do cérebro e vice-versa. Ele permite que alguma coisa que entre em contato com o seu corpo seja enviado para o seu cérebro. Tanto é que quando um ser humano tem uma deficiência na sua coluna vertebral, ele acaba desenvolvendo paralisia do resto do corpo, certo? Então, esse é o filo cordata. O filo cordata, ele surgiu no mar, assim como assim como todos os filos. O filo cordata, ele surgiu do mar de alguns peixes ósseos, tá? Eles foram evolução de peixes ósseos, peixes que desenvolveram ossos ao longo do seu corpo. Tanto é que nós temos dentro do filo cordata espécies que são muito primitivas, por assim dizer, certo? O filo cordata, ele se divide em 3 subgrupos. O subgrupo dos urocordatos, o subgrupo dos cefalocordatos e o subgrupo dos vertebrados. Vertebrados, certo? Os urocordados são cordatos muito primitivos, tá, gente? Eles são a maioria sésseis, ou seja, eles não se movimentam, eles vivem no fundo do mar e eles não têm a capacidade de sair nadando para qualquer lugar que eles queiram. Eles vivem presos a substrato, seja o próprio fundo do ambiente aquático onde ele está, sejam rochas, certo? Eles estão sempre presos a algum tipo de ambiente que a gente chama de substrato. Eles podem viver também em colônia, ou seja, eles podem viver grudados uns nos outros. Então, são animais bem primitivos, entre aspas, bem simples, e foram lá o início desse filo dos cordatos. Depois nós temos os cefalocordatos, que ainda são animais marinhos, certo? Que são animais marinhos, mas que já têm vida livre, eles já não precisam mais ser sésseis, eles não precisam mais estar grudados em um substrato, mas são animais marinhos ainda de corpo achatado, que tem uma boca, você provavelmente já deve ter visto em algum documentário, algum vídeo, eles lembram vermes e eles têm uma boca redonda, cheia de espinhos. Alguns podem até viver sendo parasitas. Espinhos não, é como se fossem dentes deles. Alguns podem até ser parasitas e eles têm um corpo alongado e bem achatado. Ou seja, ainda são animais de características bem rudimentares. E nós temos os vertebrados, que aí os vertebrados fica mais fácil da gente entender. São os animais que, além de possuírem a coluna vertebral, eles também possuem o resto do esqueleto, que a gente chama de endoesqueleto. Pelo fato de ser um esqueleto que está dentro do seu corpo, a gente chama de
endoesqueleto, um esqueleto interno, certo? Que aí sim, os animais que possuem esse esqueleto interno, eles têm maior sustentação, maior capacidade de locomoção, tanto é que esse esqueleto interno permitiu que alguns peixes com barbatanas ósseas, com ossos nas barbatanas, pudessem sair da água, se locomover e aí evoluir para se tornarem anfíbios, depois répteis, depois aves, depois mamíferos, certo? Então, todos os outros vertebrados, os répteis, os anfíbios, as aves, os mamíferos, eles são vertebrados porque são descendentes desses peixes que desenvolveram o resto do esqueleto. E características gerais para todos eles, nós sabemos que assim como todos os animais são heterotróficos, certo? E aí eles são deuterostomados. Ou seja, durante a formação do seu sistema digestório, eles desenvolvem primeiro ânus, depois desenvolve todo o caminho até chegar na boca. Eles são triblásticos. Ou seja, durante o seu desenvolvimento como embrião, eles possuem os 3 folhetos embrionários, endoderme, mesoderme e ectoderme. E se eles são triblásticos, então eles são também celomados. Aquele desenho que lembra uma Pokébola, onde aquela cavidade do meio, ela não toca nem a cavidade externa e nem a cavidade interna. Ela é uma parede no meio, certo? E eles apresentam simetria bilateral. Você só consegue dividir um cordato em 2, mantendo a sua simetria, certo? Então, espero que vocês tenham compreendido, espero que não tenham nenhuma dúvida, mas se tiver qualquer dúvida, não tem problema, pode deixar aí nos comentários e até a nossa próxima aula.